Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais um Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber o Chauhen, ele é presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, é chefe de da disciplina de Telemedicina na Universidade de São Paulo. Enfim, é uma união perfeita entre o acadêmico e o institucional, e tive o privilégio de assistir a uma apresentação dele durante o Congresso Abrafarma Future Trends aqui em São Paulo, e me impressionou essa explanação porque ela realmente trouxe à tona o papel que a telemedicina e a telesaúde podem exercer no mercado brasileiro e como essa tendência, como a tecnologia e a inovação podem ser canais estratégicos para nosso velho desafio, que é ampliar o acesso e a adesão aos tratamentos, principalmente essas áreas terapêuticas mais complexas e especiais. Agradeço aí pela presença, professor Chauhen. Para mim é uma grande honra estar aqui com você, Leandro, e fico contente que a apresentação tenha estimulado essa reflexão em você. Exatamente. Não só em mim, né? Mas espero que todos se sintam inspirados e entendam um pouco melhor, né, esses conceitos. E eu acho que a gente pode falar primeiro dos avanços legais e regulatórios que a telemedicina e a telesaúde no Brasil tiveram nesses últimos meses. Falar um pouquinho de como isso pode realmente mexer com o ecossistema do setor. A primeira coisa, eu só queria reforçar que a telemedicina ela é a mais antiga de todas, ela surgiu na década de 60, mas que no dia 5 de maio de 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução definitiva. E eu só preciso lembrar que telemedicina não é sinônimo de telesaúde. Telemedicina é exclusivamente médico, é considerado como ato médico, um método da área médica. A telesaúde é uma palavra genérica. Teoricamente, vocês até podem dizer que a telemedicina está dentro da telesaúde, teria lógica. Então, a teleenfermagem está na telesaúde, a teleodontologia está na telesaúde, mas também a telefarmácia. O Conselho Federal de Farmácia, no dia 30 de junho, publicou uma resolução definindo a telefarmácia. Então, o que nós podemos dizer? Que a telesaúde é uma palavra genérica, mas quando nós atuamos, nós precisamos usar palavras específicas para nós não termos problemas éticos de quem está exercendo a função, tá? Então, telemedicina só pode ser médico. Se entra farmacêutico, nós chamamos de telefarmácia. É para isso que existe o Conselho Federal de Farmácia, que regulamentou esse processo. Todos na telesaúde, nesse caso eu vou envolver a telemedicina, usam as teletecnologias assistenciais para o provimento de serviço de uma forma não presencial. Então, a telefarmácia não usa a telemedicina para conectar com o paciente. A telefarmácia e a telemedicina usam as teletecnologias assistenciais para interagir com o usuário, tá? E nesse caso, eu estou chamando de usuário não somente paciente, mas como pessoas que precisam de uma atenção de um profissional de saúde. Então, esse é um ponto principal. E isso ocorreu porque o Ministério da Saúde, em abril, decretou o fim da crise sanitária provocada pelo SARS-CoV. Então, tiveram que reeditar resoluções como resoluções permanentes, e isto é irreversível, tá? Então, eu diria para vocês, não achem que após a crise sanitária, o uso das tecnologias interativas na saúde pode desaquecer ou pode perder finalidade. Pelo contrário, na verdade, nós teremos cada vez mais uma expansão de uma forma que eu vou chamar de cuidado integral em saúde. Interessante, né, a gente ter essas expressões de tecnologia interativa, cuidado integrado, porque ao longo das muitas edições desse programa a gente percebe e constata que há muitos desafios pela frente. E
gargalos principalmente nessa interação, né, para que a gente tem, obviamente, iniciativas muito louváveis da indústria farmacêutica, com programas de suporte ao paciente, uma rede de distribuição que vem trabalhando para ampliar a capilaridade, principalmente com medicamentos mais sensíveis, sujeitos a controle de temperatura. Você tem iniciativas, próprios planos de saúde, buscando captar um pouco mais informações sobre esse paciente, mas a adesão ainda é uma lacuna a ser preenchida. De que maneira esses conceitos podem realmente determinar uma mudança nesse cenário? E já emendar a outra pergunta, professor Schau, o papel que a farmácia pode exercer. A gente fala bastante sobre a indústria, né, nesse segmento, e sobre a distribuição e os pagadores institucionais, que são partes preponderantes nesse processo. Mas como é que a farmácia pode se engajar nesse modelo e o que, de fato, a gente tem a aprender e assimilar rapidamente com a telesaúde? Vamos falar desse conceito de modo mais... Perfeito. Leandro, eu acho que a farmácia ele precisa se enxergar não como uma unidade de venda de medicamento. O medicamento faz parte do processo, mas ele é uma unidade de acolhimento para, inclusive, evitar consequências. A entrega de um medicamento, ela envolve adesão no uso, envolve no uso correto, envolve no monitoramento de eventuais efeitos colaterais, efeitos adversos ou interação medicamentosa. Nós temos tantas coisas que nós precisamos cuidar das pessoas. Eu sou adepto da ideia que as farmácias deveriam se tornar micro-hub de saúde no chamado os cuidados contínuos pós-venda. Tá? Então, lembre-se, medicamento tem seus efeitos colaterais, tem uma série de ações e que, inclusive, um paciente ou uma pessoa que usa, ela não sabe. Então, ela precisa de um apoio profissional, tá? Inclusive, o planejamento de como se usa o medicamento. De repente, alguém vai tomar um determinado antibiótico e diz, não, eu vou tomar com leite. Isso não pode, porque vai diminuir a absorção ou vai causar a neutralidade do efeito do antibiótico, porque o cálcio ele vai interagir com o antibiótico. Quem pode fazer isso? Talvez a farmácia. E eu vou dizer mais uma coisa. Na medida em que o 5G está sendo implantado, ou melhor, as casas estão ficando conectadas, eu acredito que a farmácia terá um papel importante de apoio contínuo aos pacientes via as casas inteligentes e as casas conectadas. Vai criar um estado de relacionamento, vamos dizer, uma empatia. Essa empatia ela vai garantir, inclusive, os efeitos benéficos. Isso é um serviço. Eu diria, a telefarmácia não é apenas para dizer que medicamento. A telefarmácia caminha em conjunto com o paciente e com o médico, porque nós trabalhamos em conjunto para que aquilo seja efetivo no uso e nesses aconselhamentos. Vamos chamar que é uma integração, inclusive numa linha de cuidado, principalmente para quem usa medicamento cronicamente, quem tem doenças crônicas, diabetes, hipertensão, entre outros, que nós temos que garantir que ele esteja usando adequadamente a medicação, porque nós não queremos os efeitos dessas doenças crônicas. E aí o papel fundamental é a reinvenção da farmácia ou a modernização, ou vamos chamar a farmácia do futuro. A farmácia do futuro se torna comprometido com as pessoas que compram o medicamento e se torna comprometido com a saúde das pessoas, tá? Então vamos chamar que nós poderíamos ter uma teleorientação farmacêutica, um telemonitoramento farmacêutico. E só para te encerrar um ponto, 50% dos insucessos terapêuticos medicamentosos, né, feito pelo médico, ele é causado
por entendimento errado de como se usa a medicação ou por baixa adesão. Então, isso é importante. Você já pensou que a orientação farmacêutica ela pode também explicar sobre a conservação dos medicamentos? Sobre qual é a diferença entre pomada, creme e loção, para as pessoas saberem usar? Olha quanta riqueza que nós temos para levar numa ação conjunta, médico com as farmácias. A gente está falando de educação, né, sobretudo, né? Acho que de educação e informação, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem, né, uma gama de novas tecnologias à disposição. E me chamou a atenção na sua apresentação do FutureTrends algumas ilustrações, alguns exemplos de inovações que poderiam estar ao alcance do mercado brasileiro, ainda não estão, e que poderiam aprimorar o acesso e adesão. Me fala um pouquinho sobre elas. Olha, eu diria que tem alguns que nós deveríamos já começar a pensar. Primeiro, a comunicação e a teleorientação farmacêutica, exemplo, usuário, nós podemos usar computação gráfica 3D dinâmica para que as pessoas entendam facilmente o seu corpo e quais são os efeitos. Porque muitas vezes nós temos que tomar cuidado com alguns medicamentos, nós temos que ter a função hepática. O que é a função renal? Todo esse conjunto ele tem a ver com os efeitos colaterais, tudo. Então, esse é um primeiro ponto que nós podemos trabalhar. Temos vários dispositivos que também precisam ser levados em consideração quando alguém está usando uma medicação. Vamos supor o glicosímetro. Quando eu forneço hipoglicemiante, ou quando eu estou começando a trabalhar com a questão de insulina, tudo, eu quero manter com que o paciente ele tenha um nível de glicemia adequado. Então, o controle com glicosímetro é interessante. A explicação, por exemplo, só para você ter uma ideia, pouca gente talvez tenha essa noção. Aspirina tem efeito antagônico numa determinada dose ou sinérgico numa outra dose em relação à insulina. Isso quer dizer que o diabético que usa insulina, ele precisa ser orientado em uso de ácido acetil salicílico. Tome cuidado, é preciso ver isso. Isso são os comprimentos. Então, eu falei sobre o glicosímetro. Existem aparelho para ver a questão de tempo de protrombina, quando eu estou fazendo um processo de anticoagulação, principalmente pós uma doença cardiológica. Nós temos, então, o esfigmomanômetro para ver a parte de como está a evolução da pressão arterial para quem está fazendo controle de hipertensão. E assim como hoje nós temos até os relógios inteligentes que registram a questão das arritmias, de repente alguém que está no tratamento para arritmia. E, olha, eu poderia listar mais alguns outros, existem espirômetro, existem a questão do sonar Doppler para acompanhamento de batimento cardiofetal para gestante em pré-natal, isso é uma gestante hipertensa. Vamos ver como que está a saúde, a vitalidade do feto. E aí sim, nós temos que trabalhar em equipe para dizer o que é essa linha de cuidado e quem pode estar acompanhando, e aí nós fazemos um cuidado integral a um paciente. E a grande questão, quer dizer, a tecnologia está posta, está dada, né, os caminhos estão traçados, é uma questão agora de definir o papel de cada ente nesse processo. Né? A indústria tem o seu paciente dentro do seu programa, a farmácia ela pode trabalhar em torno da adesão, e aí você tem os provedores de tecnologia que, né, vão ter o senso de inovação suficiente para gerar essa informação e adesão, não é isso? Perfeito, você fez uma excelente síntese. Nós nos reunimos e como que vamos fazer a cadeia de cuidado integrado. Quem vai ser responsável por cada área dentro das suas competências profissionais e dentro do que a lei diz que cada profissão faz. É que hoje nós não podemos ficar misturando
a telefarmácia com a palavra telemedicina, mas nós temos que integrar a telefarmácia com a telemedicina, e cada um tem que se orgulhar da sua área de atuação, e ela tem a perspectiva do seu exercício no papel do cuidado integral. Esse é o ponto principal, e aí vem um desafio e um convite. Nós deveríamos iniciar já essa discussão, definindo normas de recomendação e implementar modelos de conceito para ver, inclusive, como os pacientes têm evoluído melhor por causa dessa técnica, tá? E só para novamente reforçar, as casas inteligentes e conectadas serão a nossa realidade. Mas de que me adianta ter uma casa conectada e inteligente se eu não tenho um serviço de qualidade que possa acionar de uma forma rápida? É aquela palavra inicial que você citou, né? Acolhimento, né? Acho que ele ajuda a resumir essa... Quer dizer, a tecnologia e a inovação está ao alcance, né? A questão é como trabalhar a conectividade com esse paciente e acolhê-lo de uma maneira que integre todo o ecossistema, cada um dentro da sua área, facilitando essa interação. Isso, eu até vou reforçar. Possivelmente, no futuro, as operadoras de saúde vão dizer: essa técnica de acolhimento me reduz os meus sinistros. Aí você vai dizer, mas como reduz sinistro? Ué, se eu tenho hipertenso bem controlado, eu vou ter menos risco a acidente vascular cerebral, a doenças cardíacas, infarto, e eu vou ter menos chance a demência, entre outros. E vai dizer, não, isso me reduz o sinistro. Isto é qualidade. E nós temos que explicar os nossos pontos de vista, que a estratégia do melhor acolhimento e melhor resultado reduz as consequências, e essa redução de consequência melhora o desempenho, porque eu tenho menos agravo em doença. E só para todos que estão ouvindo, nós temos urgência nisso. Aí você vai perguntar, mas por que urgência? O Brasil, nos próximos 8 anos, será o 6º país mais idoso do mundo. Em 2030, nós teremos mais idosos que crianças de 0 a 14 anos. Teremos mais doenças crônicas, teremos mais risco a demências e outros, e nós não estamos nos preparando em toda uma rede que gere esse cuidado. E aí, novamente, não é totalmente urgente, mas nós já estamos atrasados em desenvolver um bom programa de qualidade de vida e acolhimento para dentro das casas das pessoas, porque nós temos que solucionar uma nova etapa da saúde nacional, a gestão de uma sociedade envelhecida. Perfeito, fica dado o desafio e a reflexão é necessária mesmo. Professor, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Gostaria de ter um tempo até maior, mas né, a gente tem que encerrar nesse momento. Mas agradeço pela presença e nos vemos em outras oportunidades, seguramente. Perfeito. Olha, foi uma honra. Então, quem tiver interesse em colocar essa discussão, por favor, sejam membros da Associação Brasileira de Técnicos de Saúde, e nós teremos um núcleo para discutir isso. Então, foi com muita honra que eu participei desse teu programa. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, um abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks, e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações, e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.